Bom dia, minha gente querida. Como é que vocês estão? É, Vamos estudar a Bíblia, vamos meditar um pouquinho. É, Eu gostaria de meditar com vocês, aliás, no livro de Gênesis, o verso 44, o Gênesis 41, o verso 44, sobre a vida de José. Vamos ler o verso, que depois a gente vai entrar nos detalhes. Disse ainda a Faraó a José: Eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém? Olha que verso lindo. Faraó era o cara, mandava matar, deixava vivo, ou seja, o que ele quisesse fazer, ele fazia. E agora ele diz aqui, olha, eu sou o Faraó, mas tu, José, ninguém vai levantar o pé ou a mão sem que não seja com a tua ordem. Ou seja, depois de Faraó, José se tornou. É o segundo depois de Faraó, né? É o primeiro, aliás, depois de Faraó. A cabeça hoje não está muito boa. Então, mas qual a trajetória da vida de José? O que foi que aconteceu com ele até chegar ali? Você já pensou nisso? Por que eu estou falando sobre isso? Às vezes eu fico pensando na minha vida, quantas coisas, quantas oportunidades eu perdi na vida, por tanta coisa que eu passei, mesmo às vezes fazendo o bem, tentando, pregando o evangelho, mas passando por cada dificuldade que, quando eu lembro com alegria pelo momento de espiritualidade que eu estava vivendo, mas lembro com tristeza as coisas que passei, mas enfim, isso é a vida. Vamos fazer uma retrospectiva da vida de José. José, quando ainda era jovem, adolescente ali, tinha seus sonhos, era o filho predileto do pai, porque era do seu amor verdadeiro, né? E só que José era tido como cagueta entre os irmãos. Os irmãos faziam as coisas e diziam, rapaz, o menino está fazendo coisa errada, né? E isso incomodava, e realmente eles faziam as coisas erradas e não gostavam que José falasse. Planejaram contra a vida de José, iam matar, mas Rubem interveio na situação. Venderam José para o Egito. Eu estou resumindo aqui. Eu acho interessante que quando José foi vendido para o Egito, para a casa de Potifar, a Bíblia diz, e Deus era com ele. José foi acusado de tentar estrupar a esposa de Potifar. E era só mentira, ela estava tentando agarrar ele, tentando forçar ele a uma situação, e ele fugiu para não cair na tentação. Mas disse que Deus era com ele. Às vezes eu fico pensando, Deus era com ele. E se Deus não fosse? Se Deus era com ele, tanta desgraça acontecendo, e se Deus não fosse? Misericórdia. José passou um tempo na cadeia, teve duas pessoas que tiveram um sonho, ele revelou seus sonhos, pediu para que lembrasse dele, o sujeito passou, viu que era verdade o sonho, viveu tudo aquilo que José interpretou, mas mesmo assim esqueceu de José. E foi uma derrota atrás da outra. Se José não tivesse um princípio, o princípio digamos assim, da resiliência, ele não teria, talvez teria desistido pelo meio do caminho. E agora chega uma fase, oportunidade de aquele homem lembrar quando o faraó teve um sonho, e você conhece a história. Ele foi chamado, ele revelou o sonho, e através disso o faraó viu que Deus realmente era com José. Às vezes a gente passa por coisas na vida, achamos que Deus não está conosco. Eu vejo que quando José foi preso, tudo bem, consequência dessa vida, mentira, que leva muitas vezes a gente a sofrer danos, mas Deus era com ele quando favoreceu ele na confiança do carcereiro em colocar ele também como o seu ajudante. E passou por muitas coisas. E agora no final ver que realmente tudo aquilo que ele sonhou foi Deus mostrando para ele, revelando para ele, olha, você vai passar por tudo isso, mas eu sou contigo. Não desista dos seus sonhos, Deus é com você. Não sei o que você está passando,
Mas eu acredito sim piamente de que Deus está ao seu lado. Ou não olhe só para as dificuldades, mas olhe para as providências que Deus tem colocado na sua vida, aquilo que Deus tem te favorecido. Por favor, não desista. Siga em frente. Deus é contigo. Que Deus te abençoe nesse dia, que você saia daí dizendo, ó, já passei por muitas dificuldades, olhe com altruísmo, mas Deus sempre me favoreceu. Deus sempre me acolheu, Deus sempre me protegeu. Que Deus te abençoe.